Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita satisfação que damos início a mais um Caminhando Juntos e, nesta oportunidade, estamos caminhando, Arlindo e eu. É habitual que caminhem três, mas nós estamos testando esse caminhar em dupla. Porque nós estamos estudando, aliás, nós estamos comentando, fazendo comentários sobre o livro que é o Espiritismo. Porque, a nosso ver, esse livro é de suma importância. Inclusive, é indicação de Allan Kardec, e quem quiser aprender Espiritismo, comece por esse livro. Mas pouco se fala, pouco se estuda. E toda a obra de Kardec, inclusive essa, deve ser revisitada nas suas leituras, nos seus estudos. E, Arlindo, meu amigo, os seus cumprimentos. Sim. Boa noite, Jaime. Boa noite, amigos e amigas de casa. E, novamente, juntos para lidar com essa história tão boa, tão interessante, que é essa obra, o que é o Espiritismo. Vale muito a pena essa conversa. Vale muito a pena. Esse é o segundo vídeo, ou segunda parte, né? Já fizemos a primeira parte. Pretendemos concluir os nossos comentários em 3 vídeos. Esse é o segundo. É nossa pretensão. Vamos ver se conseguimos. Bom, nós paramos no diálogo, são 3 diálogos, né? Kardec mantém um diálogo com o crítico, o cético e o padre. E ele está no diálogo com o crítico. Então, ele diz, então, segundo vós, a crítica não serve para nada? A opinião pública não conta para nada? Aí, responde Kardec, eu só quero fazer um parênteses, que nós não vamos ler a resposta inteira, porque são respostas grandes, são reflexões importantes e extensas. Então, nós convidamos a vocês que leiam e estudem depois. Nós vamos pensar das respostas de Kardec aquilo que nós achamos que conveniente trazer, certo? Então, novamente, o crítico pergunta, então, segundo vós, a crítica não serve para nada? A opinião pública não conta para nada? Diz Kardec, eu não considero a crítica como uma expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Interessante. Lede a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecerem obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o Espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diatribes não farão dele uma mentira. E aí continua Kardec nessa defesa da doutrina de forma lúcida. É a isso que nós convidamos vocês, amigos ouvintes. É para participar de todo esse diálogo, de toda essa resposta de Kardec, porque, a nosso ver, esses 3 diálogos nos ajudam a formar um processo crítico espírita, um raciocínio crítico espírita. O que você acha, Arlindo, dessa questão aí do crítico e a resposta de Kardec? A oportunidade que nós vamos tendo, quem compôs essa obra, por exemplo, de ir conhecendo um Kardec rico na postura, é exatamente por aí que a gente caminha. Porque, veja, a resposta já começa de forma primorosa.
porque a gente confunde muito isso, né? A gente acha que a opinião de alguém é a opinião pública. E ele já É isso elimina mesmo. essa bobagem de princípio. Eu não encaro a crítica como a expressão da opinião pública, mas como a opinião individual que pode estar enganada. Então, isso é a primeira coisa, porque a gente... Eu lembro de uma expressão que a gente tinha quando criança, né, que nossos pais diziam: você não é todo mundo. Então, cada um tem uma ideia, ótimo. Agora, a sua ideia não é necessariamente, não se torna opinião pública porque é a sua ideia. Então, isso é muito bom, muito bom. Isso. E, sabe, isso é que fortalece. Se a gente olhar para isso com clareza, ouvir Kardec, aprender a ler as entrelinhas, e aqui não é nem entrelinha, né? Aqui é explícito. A posição do Kardec é muito clara. O Arlindo, como ele estava propondo escrever um livro, né? Pois E ele é. queria subsídios, aí Kardec ainda disse: vosso livro será uma apreciação pessoal sob o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública julgará se é ou não correta, né? Exato. A verdadeira opinião pública julgará se o senhor foi justo. Eu adoro isso. Então, o que eu acho interessante é que ele tenta intimidar Kardec numa situação de: olha, eu estando aqui, eu vou fazer um livro, vou ajudar vocês. Olha quanto eu estou oferecendo. Ele diz: olha, quem pode se queimar é você, meu amigo. Porque o fato de você ter uma opinião não assume estado de cidade porque você Isso. acha alguma coisa. Então é lindo isso, porque devolve ao cara a pérola e ele que percebe que pode estar se jogando uma pedra enorme em cima de si mesmo. Então, acho que o Kardec é primoroso. Esse, Primoroso. esse diálogo é extenso, então, como não dá para nós vamos à próxima pergunta do visitante. Aliás, a própria questão, né? Que às vezes, né, não é bem uma pergunta, ele faz uma afirmação e Kardec responde. É precisamente para evitar esse escolho que vim vos pedir permissão para assistir a algumas experiências. Kardec responde: e pensais que isso vos bastaria para falar do espiritismo ex-professo? Mas como poderias compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las se não haveis estudado os princípios que lhes servem de base? Como poderias apreciar o resultado, satisfatório ou não, de experiências metalúrgicas, por exemplo, se não conhecesses a fundo a metalurgia, né? Senhor, quer dizer, aí Kardec continua. Permitivo dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente como se, não sabendo... Peraí, que eu me confundi aqui. Como poderíeis apreciar o resultado satisfatório ou não de experiências metalúrgicas e tal? Permitir-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente como se, não sabendo nem matemática nem astronomia, fosseis dizer a um desses senhores do observatório: Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia e, além disso, provar que vosso sistema é falso. Mas, como disso eu não sei nem a primeira palavra, deixai-me olhar uma ou duas vezes através de vossas lunetas. Isso me bastará para conhecê-lo tanto quanto vós. Matou a questão, né, Aline? Pois é. Olha, Jaime, a cada passo desse bate-papo deles, a gente vai vendo crescer esse homem, porque quando ele responde inicialmente lá, você pode falar ex-professo, e essa expressão significa quem conhece em profundidade. Você vai falar de profundidade se você não conhece nada, aí começa ele a desancar o sujeito. Olha só, falar de metalurgia sem conhecer a ciência da metalurgia, não tem jeito, você não pode se arvorar. Mas tem uma coisa, Jaime, aqui que eu acho que vale a pena a gente anotar, porque seria o parágrafo seguinte, mas é que ele é muito rico quando ele diz assim, que é uma coisa que a gente também esquece. Foi apenas por extensão que a palavra crítica se tornou sinônima de censurar.
em sua acepção própria, e segundo sua etimologia, ela significa julgar, apreciar. E é por isso que Kardec vai tão duro com ele. Como é que você vai julgar, apreciar algo que você não conhece? Não tem como. É ilógico isso, é absurdo. Você Não há tentar fazer um dúvida. julgamento de uma coisa que você não sabe o que é. Uhum. Bom, então vamos para a questão seguinte, né? O crítico diz: falais do exame dos livros em geral, credes que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passem pelas mãos, sobretudo quando se trata de teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Igualmente, exigirias de um impressor que lesse todas as obras que saem das suas impressoras? Kardec diz: há um raciocínio tão judicioso, eu não tenho nada a responder, senão que, quando não se tem tempo de fazer conscientemente uma coisa, não se deve envolver-se com ela, e que é melhor não fazer, senão uma coisa bem, do que fazer 10 mal. Você sabe que esse tipo de resposta, esse tipo de questionamento e de resposta, que a gente precisa se habituar na relação que a gente tem com as pessoas sobre a doutrina. Uhum. Não é isso? Exatamente, exatamente. Porque o sujeito tenta tergiversar, né? Não, mas sabe o que é? Veja bem. E aí, Kardec dizendo que eu sei, eu gosto disso. Há um raciocínio tão judicioso, ou seja, com tanto acerto esse raciocínio que você põe, que eu me recuso até a responder. Olha, eu acho isso ótimo. O Kardec vai dando, colocando no devido lugar o sujeito, sem permitir que o palavrório, que ele se esconda atrás do palavrório, né? Porque é uma tentativa de suborno, é uma tentativa de engodo que ele não permite, mas não permite assim com muita clareza. Olha, assim, assim, assim. Se for para fazer, que faça bem. Já pensou se não funcionasse assim as coisas? Todo mundo pode fazer o que quer, da maneira que quer, sem levar em conta a seriedade das questões que está tratando? Sério isso? E Kardec ainda começa, né? Há um raciocínio tão judicioso. Judicioso. É uma Agora, certa ironia, né? Ele trabalha ironicamente é em uma cima disso, ele ironia faz bonito. fina, né? Uhum. A visitante, o crítico, né? Não criais, Senhor, que a minha opinião esteja formada levianamente. Eu vi mesas girarem e baterem, pessoas que estavam supostamente escrevendo sobre a influência de espírito. Mas eu estou convencido de que havia charlatanismo. Kardec: quanto pagaste para ver isto? Nada, seguramente. Então, diz Kardec, eis charlatães de uma espécie singular e que vão reabilitar a palavra. Até o presente não se viu ainda charlatães desinteressados. Antes de concluir pela fraude, mais tarde ele diz: é preciso primeiro se perguntar qual interesse se pode ter em enganar. Ora, concordarias que há posições que excluem toda suspeita de fraude, pessoas das quais só o caráter é uma garantia de probidade, diz Kardec. Outra coisa seria se se tratasse de uma especulação, porque a atração do lucro é uma péssima conselheira, mas admitindo-se mesmo que, neste último caso, um fato de manobra fraudulenta seja positivamente constatada, isso não provaria nada contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Do fato de que há pessoas que vendam vinhos adulterados, não se segue daí que não haja vinho puro. O Espiritismo, pela sua novidade, pela sua própria natureza, devia prestar-se a abusos, mas ele dá
os meios de os reconhecer, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando qualquer solidariedade com aqueles que o exploram ou desviam de seu objetivo exclusivamente moral para fazer dele um ofício, um instrumento de adivinhação ou de procuras fúteis. Desde que o próprio Espiritismo traça os limites nos quais ele se contém, precisa o que ele diz e o que ele não diz, o que ele pode e o que ele não pode, o que está e não está em suas atribuições, o que ele aceita ou repudia. O erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de o estudar, julgam-nos sobre as aparências, e porque encontram saltimbancos usando o nome de espíritas para atrair os que passam. Dirão gravemente: eis o que é espiritismo. Notai bem, senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ter estudado. Não censuramos de modo algum aqueles que não pensem como nós. Quer dizer alguma coisa, Arlindo? É que eu fico sempre animado e queria convidar os amigos, as amigas de casa, porque essa questão, esse item, esse momento do questionamento do crítico é muito interessante, porque a resposta de Kardec é extremamente forte, mas é onde, talvez uma das mais longas que ele dá nesse primeiro inquérito que ele passa aqui com o crítico, em que ele não só coloca as coisas no devido lugar, mas, acima de tudo, ele põe uma defesa clara da doutrina, estabelecendo: olha, o Espiritismo tem isso, ele não faz isso, ele não aceita isso, ele diz o que é e o que não é, por isso que não dá nem para você passar perto e misturar essas duas questões. Então, eu acho esse trecho enorme que ele vai falando, desde que o próprio Espiritismo traça os limites, sabe? O Espiritismo já dá essas regras. Ele já estabelece isso com muita clareza, então não dá para ninguém confundir, né? Então ele tira qualquer possibilidade, porque o crítico vem nesse momento dizendo: mas eu já vi muito charlatanismo por aí, então eu tenho certeza que é charlatanismo. Como é que é isso? Homem, se o Espiritismo ele se põe claramente, ele define o que é e o que não é, ele define o que pode e o que não pode, ele define todos os parâmetros das suas ações para que não haja nenhuma possibilidade dessas confusões, né? Então, ele vai demolindo todos esses argumentos que ele vai apresentando, mas com muita tranquilidade, né? Aí o crítico volta. Retornemos, eu vos peço, às mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Allan Kardec falando agora. É sempre a questão da boa-fé, à qual já respondi. Quando a fraude estiver provada, eu vou-la entrego. Se vós assinalardes fatos confirmados de fraude, de charlatanismo, de exploração ou de abuso de confiança, eu os entrego à vossa fustigação, os declarando de antemão que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e mencionar os abusos e ajudar a preveni-los e prestar-lhes serviço. Mas generalizar essas acusações, derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merecem alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, o da calúnia. Você sabe, Jaime, que o que eu acho que talvez as pessoas tenham perdido muito em não conhecer essa obra. Porque, vê, esse momento de diálogo, inclusive, na fala de Kardec, você vê como o crítico já vem
pré-concebido, ele vem com a certeza que ele é certo, ele tem claro para ele que é charlatanismo, de tal maneira que ele tenta acuar Kardec com todo esse palavrório e vai recebendo uma resposta muito sã, muito tranquila. Olha, se você encontrar, pode deixar que, se aparecer, eu até entrego a você. Eu digo a você que é embuste para que você cuide. Não tem problema. É mostrar o tempo todo que não há medo, porque nós estamos lidando aqui com a verdade clara, que não tem medo de ser apontada, não tem medo de ser vista. Agora, eu não vou apresentá-la a você, não vou dar espaço a você para assistir de perto, porque não é do seu interesse, porque você não acredita nisso, né? Você não tem isso como coisa séria. E Kardec está tratando de uma doutrina experimental e não especulativa. Não, exatamente. Então, não é o caso? Bom, nós vamos adiantar um pouco e vamos... quando o visitante ou o crítico diz: todavia vedes que a moda das mesas girantes já passou. Durante um tempo foi um furor. Hoje, dela não se ocupam mais. Por que isso, se é uma coisa séria? Kardec respondendo: porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda. Delas saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica muito mais interessante para os homens que refletem. Quando esses não tinham mais nada para aprender, vendo rodar uma mesa, dela não se ocuparam mais. Para as pessoas fúteis, que não se aprofundam em nada, era um passatempo, um brinquedo. E o tiveram bastante. Essas pessoas não são consideradas em ciência. O período de curiosidade teve seu tempo, o da observação lhe sucedeu. O Espiritismo entrou, então, para o domínio das pessoas sérias, que não se detiveram com ele, não se divertem com ele, mas se instruem. O que você acha, Arlindo? Muito interessante, porque o período da curiosidade que aqueles espíritos levianos vieram, promovendo aqueles efeitos físicos e tais, né? Chamou a atenção de todo mundo. Mas quando a esses substituíram espíritos sérios, muitos correram, trazendo uma filosofia coerente, consequente. Ninguém quer saber de filosofia coerente e consequente. Quer saber de diversão, né? Pois é, quem queria brincar continuou indo para os salões, né? Mas quem desejou um estudo mais sério, teve atenção para aquilo, ele completa lá: as pessoas que o consideram como algo importante não se prestam a nenhuma experiência movida pela curiosidade, e ainda menos para aqueles que viriam a elas com pensamentos hostis. Então, não se abre porta para quem não queira seriamente lidar com isso. Então, é muito bom, né? Essa oportunidade, né? Mais tarde o crítico volta: não há, todavia, senão a experiência para convencer, mesmo não tendo no início senão um objetivo de curiosidade. Se vós não operais senão em presença de pessoas convencidas, permiti-me dizer-vos que pregais aos convertidos. Kardec responde: uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer. E a estes últimos que eu me dirijo, e não aqueles que creem humilhar sua razão vindo escutar aquilo que chamam de fantasia, humilhar a sua razão, né? Kardec é brilhante aqui, né? Com estes, eu me preocupo o menos possível, quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer. A melhor maneira de o provar é mostrando perseverança. Se os conhece por outros sinais, além do desejo de ver uma ou outras duas experiências, estes querem trabalhar seriamente. A convicção não se forma senão com o tempo,
por uma contínua observação feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade. É preciso compreendê-los quando ocorrem e vendo-os muito e por longo tempo. Se descobre uma multidão de provas que escapam ao primeiro olhar, sobretudo quando não está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir e ainda quando se leva um espírito de prevenção. Sabe que esse trecho já me lembra muito a nossa atualidade, né? Kardec, quando começa a responder, esse dado interessante, é a estes últimos que eu me dirijo, e não a aqueles que creem rebaixar a sua inteligência, vindo escutar o que eles chamam de fantasia. Então, assim, toda uma clareza para não ter nenhum interesse em fazer prosélito, nenhum interesse. Ele vai dizer que, assim, como com esses, eu não tenho a mínima preocupação do mundo. Agora, quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecerem, aí sim a gente vai dar atenção, porque é isso que importa, né? É quem deseja conhecer de verdade. Agora, tem um fechamento aí, Jaime, que eu acho que é importante. Para o observador assíduo, que reflete, as provas afluem. Para ele, uma palavra, um fato insignificante em aparência, pode ser um raio de luz, uma confirmação. Para o observador superficial e casual, para o simples curioso, elas são nulas. Eis porque eu não me presto à experiência sem resultado provável. Então, é rico isso, porque ele vai dizer, olha, cara, não vem aqui tomar o meu tempo à toa e nem vou tomar o tempo dos espíritos com você. Bobagem, assim, muito interessante, muito bom. Agora nós tem mais questões, mas nós não vamos comentar todas. Nós vamos passar para o segundo diálogo com o cético, né, o descrente, né? Okay. Ele começa assim: eu compreendo, senhor, a utilidade do estudo prévio do qual acabais de falar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita ao mais alto grau meu interesse. No círculo dos meus conhecimentos se encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a esse respeito argumentos muito contraditórios. Eu me proporia submeter-vos a algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim, que confesso minha ignorância. Lá vai Kardec. Ser-me-á um prazer, Senhor, responder às questões que se queira me endereçar, quando elas são feitas com sinceridade, sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-las todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual ainda muito a aprender. Depois ele fala, o Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não se pode percorrer em algumas horas. Em uma séria leitura prévia, encontrar-se-á, aliás, a resposta à maioria das perguntas que vêm naturalmente, né, ao pensamento. Ela tem a dupla vantagem de evitar as repetições inúteis e de provar um desejo sério de se instruir. E depois disso ainda restar em dúvida, os pontos obscuros, a sua explicação torna-se mais fácil, porque se apoia sobre alguma coisa e não se perde tempo em retomar sobre os princípios mais elementares. Se o permitis, nós nos limitaremos, pois, até nova ordem, a algumas questões gerais. Eu vos peço me chamar à ordem, se delas me afastar.
É interessante. O que você gostaria de falar? O que eu gosto principalmente daqui é que Kardec vai propor a quem quer que queira conhecer. Você é descrente, você é cético, não tem problema, mas antes de vir fazer qualquer pergunta, vá instruir primeiro, vá ler, vai pelo menos ter um primeiro contato para ter perguntas pertinentes, porque ele diz, olha, se lê a obra, você já vai ter muitas perguntas respondidas sem precisar inquirir. Então, isso é legal, isso é muito legal. É preciso primeiro fazer contato. Não adianta ficar nas cegas, olha, eu não acredito, mas queria saber. Então, besteira. Agora vem a questão espiritismo e espiritualismo, né? Agora nós estamos no cético. O cético diz, eu vos perguntaria primeiro que necessidade haveria de criar as palavras novas de espírita, espiritismo, para substituir a de espiritualismo, espiritualista, que estão na linguagem popular e compreendidas por todo mundo. Já ouvi alguém tratar essas palavras de barbarismos. Allan Kardec respondendo, a palavra espiritualista, desde muito tempo, tem uma significação bem definida. É a academia que nos dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo. Quem crê haver em nós outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica na crença nos espíritos e nas suas manifestações. Todo espírito é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Mais tarde, Kardec ainda diz, espiritualismo, espiritualista são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início das manifestações. Delas se serviu primeiro por algum tempo na França, mas desde que apareceram, aliás, nos Estados Unidos se falava muito em neo-espiritualismo também. Né? Isso. Tanto que aquele livro do Conan Doyle é história traduzida pela FEB como... a FEB é a editora Pensamento, agora não me lembro. Traduzida como... Hein? Eu acho que é da Pensamento. Né? É traduzida como História do Espiritismo, não é. É História do Espiritualismo, a tradução certa. Porque ali não trata de espiritismo. O que trata de espiritismo ali, no Conan Doyle, é um espaço muito pequeno. Ele trata, o título do original é História do Espiritualismo. Ali, nesse estudo feito por Conan Doyle, ele inclui o espiritismo, mas ali não é estudo exclusivamente do espiritismo, não. Espírito. E o que você gostaria de dizer? Olha, Jaime, eu acho que essa questão é muito clara, essas respostas aqui para esse item são muito claras, mas eu gosto mais porque Kardec estabelece com muita clareza uma coisa aqui. Portanto, se eu adotei as palavras espírita e espiritismo, é porque elas exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas isso não quer dizer que todos os espiritualistas sejam espíritas. Então, isso é básico para a gente poder começar qualquer discussão. Né? Sim. Então, isso é bem legal. Vamos lá, noutra questão do cético. Essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser... Bom, ele vai falar agora sobre dissidências, né? Uhum. Ou seja, divergências. Né? Aí diz o cético, essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na América como na Europa? Responde Kardec. A isso eu responderei primeiro,
E essa diferença está mais na forma que no fundo. Ela não consiste na realidade, senão na maneira de encarar alguns pontos da doutrina, mas não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afetam em dizer nossos adversários, sem haver estudado a questão. Não existem dissidências ainda hoje nas ciências melhor constituídas? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo princípio? O Espiritismo jamais apresentou a 100ª parte das divisões que afligiram a Igreja durante vários séculos e que a dividem ainda hoje. Fala, Aline. Pois é, essa tentativa, porque o cético faz o seu papel, né? Ele fica tentando criar dificuldade onde não há, por causa justamente de, como Kardec termina dizendo, como se apressam em afirmar os nossos adversários sem haverem estudado a questão. É só ouvir falar, vou tomar como base e vamos embora. Mas a argumentação do Kardec já acaba com isso, né? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo ponto. Então, ele vai trazendo o tempo todo. Agora, é preciso que se esteja, e isso o espírita não pode perder de vista, o espírita precisa ser um homem do mundo, precisa ter uma cultura geral. Ele precisa estar ligado a tudo, porque, como ele diz antes lá, o espiritismo está ligado a todos os ramos da ciência, da filosofia, Entende? Se o espírita não tiver nesse posicionamento, ele não tem como enfrentar esses argumentos, porque os argumentos são falhos, mas se eu não tiver base, eu não tenho como arguir, como contra-arguir. Então, o que é rico é isso. A gente vê um homem que é um homem do seu tempo, mas um homem que está ligado, que sabe tudo, que discute tudo, porque lê tudo, conhece. Né? E a gente precisa ter essa bagagem, aumentar nossa bagagem para essa conversa ser uma conversa rica. Isso. Fenômenos espíritas. Ei, Jaime, desculpa aqui. Senão qualquer pseudo-sábio pode te derrubar na esquina. Isso porque aí. As com palavrório, vem com um monte de palavrório, eu li aqui, olha, eu vi, saiu outro tratado. E aí a gente dança porque não está lendo, não está estudando, não está vendo o mundo, né? Fenômenos espíritas simulados. O cético não se provou que fora do espiritismo poder-se-ia produzir esses mesmos fenômenos? Pode-se concluir daí que eles não têm a origem que lhes atribui os espíritas. Allan Kardec. Do fato de se poder imitar uma coisa, não segue que ela não existe. Que dirias da lógica daquele que pretendesse? Porque se faz vinho da champanhe com água de Celtes, todo vinho de champanhe não é senão de água de Celtes? É privilégio de todas as coisas que têm ressonância produzir falsificações? Os predigitadores pensaram que o nome do espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias das quais era objeto, poderia ser bom para explorar e para atrair a multidão. Simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos mediúnicos, como recentemente simularam a clarividência sonambúlica, e todos os escarnecedores, aplaudindo, exclamaram: eis o que é o espiritismo. Quando a engenhosa produção dos espectros apareceu em cena, não proclamaram por toda a parte que era seu golpe de misericórdia? Antes de pronunciarem uma sentença tão positiva, deveriam refletir que as assertivas de um escamoteador não são palavras do Evangelho, e se assegurarem de que haveria identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem antes assegurar de que não é uma imitação. Um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em todas as condições e teriam sabido, além disso, que os espíritas não se preocupam nem em fazer
aparecer espectros, nem em adivinhações. Pois é. Então, olha, esse trecho é extremamente legal, porque, assim, fenômenos espíritas simulados. E aí é bom, eu gosto da início da resposta de Kardec, né? Que diria o senhor da lógica que pretendesse que todo vinho de champanhe é água de Celtes, só porque se fez vinho de champanhe com água de Celtes? Cara, isso é sensacional isso. Porque o tempo todo, Kardec responde com uma lógica, com o dia a dia. Eu acho que é aquela coisa que Jesus fazia com a parábola, né? Pega a coisa do dia a dia e traz, tá vendo? Se é assim, por que seria diferente aqui? Que história é essa? Como é que você pode igualar tudo, botar isso tudo no mesmo saco? Né? Não tem como. Não, é muito interessante, porque ele vai respondendo com muita clareza. Os prestidigitadores pensaram que usando o nome, como o caso do champanhe com a água de Celtes lá, usando o nome bastaria para ser crível, né? E aí perceberam que não, foram descobrindo que não era possível. Apesar de dar um nome, ou tentar usar o nome para se esconder, ou para expor, porque é uma coisa que tem um dito popular que diz que a verdade ela é tão violenta, ela é tão forte, ela é tão presente, ela é tão incontestável, que até o mentiroso tenta se vestir de verdade para convencer as pessoas. Então, é muito isso, né? Que eles acabam tentando fazer. Vamos lá na impotência dos detratores. O cético. Eu concordo que entre os detratores do espiritismo há pessoas inconsequentes, como esta que acabaste de falar. Mas, ao lado destas, não há homens de um valor real e cuja opinião é, de um certo modo, o peso. Allan Kardec. Eu não contesto de modo algum. A isso respondo. O Espiritismo conta também em suas fileiras um bom número de homens de um valor não menos real. E digo mais, a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos. Sua má-fé pode dizer que eles são recrutados entre os incautos e ignorantes. Um fato peremptório responde, aliás, a essa objeção. É que, malgrado seu saber ou sua posição oficial, ninguém conseguiu deter a marcha do espiritismo. Uma coisa que resiste a tantos esforços, que avança sem tropeço através da fúria dos golpes que lhe dão, não prova sua força e a profundidade de suas raízes? Esse fenômeno não merece a atenção dos pensadores sérios? Vai lá, lindo. Pois é, né? Olha, primeiro que eu gosto disso aqui, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens de inteligência e de estudo, né? Só a má-fé pode dizer o contrário, né? Porque só o pessoal simples e ignorante, não, isso não é verdade, e ele demole imediatamente. Mas é mais legal ainda, uma ideia que resiste a tantos ataques, que avança sem titubear através da saraivada de dardos que lhe lançam, não prova a força e a profundidade de suas raízes, porque a mentira tem perna curta. E olha, o Espiritismo sobreviveu a todos os ataques até ali e segue ainda aqui, né? Então, não tem jeito. Continuo cético. O Espiritismo, evidentemente, tende a reviver as crenças fundadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no nosso século de positivismo, isso me parece difícil, porque é recomendar superstições e erros populares já julgados pela razão. Vai Allan Kardec. Uma ideia não é supersticiosa, senão porque ela é falsa. Ela cessa de sê-lo desde o momento em que é reconhecida verdadeira. A questão, pois, é saber se há ou não manifestações de espíritos. O espiritismo, esclarecido como é hoje, tende, ao contrário, a destruir as ideias supersticiosas,
porque ele mostra aquilo que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares, e tudo aquilo que a ignorância e os preconceitos nela introduziram de absurdo. O sobrenatural é o que está fora das leis da natureza. O positivismo não admite nada fora dessas leis, mas as conhece todas. Mais tarde ele diz, o Espiritismo repudia, no que lhe concerne, todo efeito maravilhoso, quer dizer, fora das leis da natureza. Ele não faz nem milagres, nem prodígios, mas explica, em virtude de uma lei, certos efeitos reputados até hoje como milagres e prodígios, e por isso mesmo demonstra sua possibilidade. Amplia, assim, o domínio da ciência, e é nisso que ele próprio é uma ciência. Mas a descoberta dessa nova lei, ocasionando consequências morais, a codificação dessas consequências fez dele uma doutrina filosófica. Bonito isso, hein? Muito, muito, muito. Olha, são dois momentos importantes, muito marcantes para mim nesse trecho. O primeiro, lá no iníciozinho, quando diz, olha, a questão, pois, é saber se há ou não manifestações de espírito. Então, isso é ponto pacífico para começar qualquer história, né? E depois, nesse trecho final que você acabou de ler, ele não faz nem milagres nem prodígios, mas explica em consequência de uma lei certos efeitos considerados até hoje milagres e prodígios, demonstrando por isso mesmo a sua possibilidade. Ele amplia, assim, o domínio da ciência. Então, é isso que a gente tem que ter claro, né? Isso a gente precisa ter em mente. Qual é o papel do Espiritismo nesse sentido, né? Como ele é importante nesse sentido. O Arlindo, nós vamos adiantar um pouco, senão nós Sim. vamos adiantar bastante. O crítico dizendo mais tarde o seguinte, muito bem, eis um sábio que raciocina com sabedoria e prudência e, sem ser sábio, penso como ele. Mas anotai que não afirma nada, ele duvida. Ora, sobre o que basear a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, da possibilidade de comunicação com eles. Allan Kardec, essa crença se apoia sobre o raciocínio, sobre os fatos. Eu mesmo não a adotei, senão depois de um maduro exame. A primeira vez que ele foi à casa da Madame Prenemaison, né, ele não acreditava, ele foi levado pelo senhor Fortier à casa da Madame Prenemaison para assistir pela primeira vez os fenômenos. Ele foi sem acreditar nada daquilo, ele foi como um pesquisador. Uhum. E saiu de lá. Primeiro, o que agradou muito a ele é ver as pessoas que lá estavam. Pessoas de uma moralidade, né? Chega a citar o senhor Patier, o gerente, o diretor da Biblioteca Nacional de Paris, né? O senhor Patier e outras pessoas. E ele sai de lá dizendo o seguinte, olha, o que eu vi aqui, eu não encontro leis, das leis que eu conheço, nenhuma delas explica. Agora, eu vou estudar isso, vou pesquisar, vou examinar para descobrir as leis que determinam esse fenômeno. Aí saiu em busca. Esse é o nosso Allan Kardec. Ou seja, ele chegou lá como um cético, mas como um cético respeitoso. Isso. Um cético com a mente aberta, pronta para ver o que lhe foi proposto para ver, né? Então, esse então ele diz, se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se eles estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel na vida, nos acontecimentos. Quem sabe? Pode ser uma das forças da natureza, uma dessas forças ocultas que não supunhamos existir, né? Quer falar alguma coisa? Isso. Não, acho que esse aí tá bom, tá bom.
Olha, é tudo tão... A gente teria que levar muitas horas, muitas horas. É isso, por isso, Arlindo, que eu falo, é, quando quando perguntarem que livro ler, pessoa que não conhece nada, o primeiro livro é o que é o Espiritismo. Eu quero espiritismo, com certeza. Não é Com Nosso certeza. Lar, não. É o que é o Espiritismo. Por quê? Para que as pessoas tenham consequência quando olharem, né? Quando olhar, Isso. a gente olha com um olhar claro, né? A gente não olha embevecido, porque senão esse olhar de embevecimento nos encaminha para o maravilhoso. E o maravilhoso não é o moto da doutrina espírita, né? Aí ele vem falando falsas explicações dos fenômenos, alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médios. Né? O cético diz, é contra os fenômenos provocados que se exerce, sobretudo, a crítica. Coloquemos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos uma inteira boa-fé. Não se poderia pensar que eles próprios são joguetes de uma alucinação? Kardec, não é do meu conhecimento que se tem ainda explicado claramente o mecanismo da alucinação. Tal como é entendida, é, todavia, um efeito muito singular e digno de estudo. Como, pois, aqueles que, através dela, pretendem explicar os fenômenos espíritas não podem explicar sua explicação? Mais tarde ele diz, supondo-se que um médium, por efeito de sua imaginação, creia ver o que não existe, é provável que todo um grupo esteja tomado da mesma vertigem e se repita por todos os lados, em todos os países. A alucinação, nesse caso, seria mais prodigiosa que o fato, né? Eu gosto muito desse jeito de Allan Kardec de demolir os argumentos que parecem pomposos, assim. Olha, então, esse desmonte, supondo-se que o médico, por um efeito da sua imaginação, acredite ver o que não existe, é possível que toda uma sociedade seja presa no mesmo desvario. Então, assim, é ótimo, é bom conhecer Kardec, porque a gente vê a simplicidade, a serenidade, corresponder com o dia a dia. Olha, acaba com essas... Com o cientificismo barato, inclusive, que as pessoas vão tentar trazer para argumentar. Né? Aí o cético volta. Os incrédulos não podem ver para se convencerem. Diz o cético. São os fatos positivos que os incrédulos querem ver, que eles pedem e, na maioria das vezes, não se pode lhes oferecer. Se todo mundo pudesse testemunhar esses fatos, a dúvida não seria mais permitida. Como ocorre, pois, que tanta gente nada tenha podido ver, malgrado sua boa vontade. Se os contesta, dizendo falar-lhes fé, a isso respondem com razão que não pode ter uma fé antecipada e que se quer que eles creiam, é preciso dar-lhes os meios de crerem. A razão é bem simples, diz Kardec. Eles querem os fatos sob o seu comando e os espíritos não obedecem a ele. É preciso esperar sua boa vontade. Não basta, pois, dizer, mostre-me tal fato e eu crerei. É preciso ter vontade e perseverança. Deixar os fatos se produzirem espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que desejais, talvez seja precisamente o que não obtereis. Mas se apresentarão outros, e aquele que quereis virá no momento em que menos esperais. É um erro crer que a fé seja necessária.
mas a boa-fé é outra coisa. Ora, há céticos que negam até a evidência e que os prodígios não poderiam convencer. Quer falar alguma coisa, Arlindo? Olha, Jaime, o que além do início da resposta, que é efetivamente rico, mas o que eu gosto demais é isso que ele diz aqui. É um erro acreditar que a fé seja necessária, mas a boa fé é outra coisa. Então, eu acho que isso é legal, isso também tira do campo do religiosismo. Isso. É uma questão de religiosismo, né? Então, eu acho isso bom, porque dá uma riqueza a isso. Ora, há céticos que negam até a evidência e aos quais os prodígios não poderiam convencer. Então, eu gosto muito dessa argumentação de Allan Kardec, que é encantadora, eu acho, né? Porque ela desvela qualquer dessas bobagens que se tenta criar. Né? Certo. Ele vem aqui, olha, só para aguçar a curiosidade dos que nos assistem, ele vem mais tarde aqui, ainda no Cético, né, falando sobre meios de comunicação. Interessante isso, né? Meios de comunicação. Ele vem falando também sobre os médios interesseiros, o Cético discutindo com ele, né? Os médios interesseiros, os médios e os feiticeiros. Estou mostrando subtemas aqui para que vocês que estão nos assistindo se interessem, né? Diversidade nos espíritos, utilidade prática das manifestações, loucura, suicídio e obsessão, esquecimento do passado. E é por isso até que Kardec fala lá no início, né? Trata de todas as questões que já passaram pela cabeça das pessoas, todas as dúvidas estão aqui, estão aqui. Elementos de convicção, muito interessante essa dissertação de Kardec. Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Bom, agora nós vamos interdição ao espiritismo. Agora nós vamos no terceiro diálogo, nós vamos pelo menos iniciá-lo, porque não haverá tempo de concluí-lo. O diálogo com o padre. Esse diálogo, então, é interessante demais. Mas, meus amigos, releiam, reestudem os outros dois anteriores. O diálogo com o crítico e o diálogo com o cético. Lógico que eu e Arlindo não vamos poder, em três vídeos, tratar dessa questão toda do livro, comentar o livro inteiro. Mas nós comentando alguma coisa para aguçar a sua curiosidade. Porque nós, espíritas, precisamos aprender a não querer as coisas de mão beijada, tudo dado, tudo ofertado. Nós temos que correr atrás para aprender, para verificar, para concluir conclusões nossas. Eu tenho convicção espírita, sim, tranquilamente, eu tenho convicção espírita. Mas a minha convicção, hein? Papinha só para os bebês, papinha só para os bebês. Pois é. Cada um tem que mastigar o seu alimento. Isso mesmo. Bom, começa o diálogo com o abade. Permiti-me, senhor, dirigir-vos, a meu turno, a algumas questões. Quer dizer, estavam os três e Kardec ali discutindo, né? Cada um, por sua vez, você vê, de forma educada, que eles não interferiram, cada um na sua vez. Mas eles ouviam o que foi dito antes, né? Permitimos, senhor, dirigir-vos a meu turno algumas questões de bom grado, senhor, mas, antes de responder-vos, creio ser útil fazer-vos conhecer
o terreno sobre o qual tenciono me colocar convosco, porque era um religioso. Primeiramente, devo esclarecer-vos que não procurarei, de nenhum modo, converter-vos às minhas ideias. Isso é importante. Bom, mas, meus irmãos, só para manter esse clima de curiosidade, nós vamos encerrar aqui e continuar num próximo vídeo. Aliás, concluir num próximo vídeo o diálogo com o padre e falar mais alguma coisa sobre o livro, se possível. Bom, o nosso interesse é esse, é trazer as obras de Allan Kardec para mostrar que são obras fundamentais e não básicas, e que sem Kardec, sem as obras kardecianas, não existe espiritismo. Por mais que você seja fã desse espírito, daquele médium, sem Kardec não existe espiritismo. Não é isso, Arlindo? Vamos encerrando, Arlindo. Quaisquer que sejam eles não são o espiritismo, porque o espiritismo é Kardec, é a partir dele que tudo se dá, e é nele que a gente encontra a fundamentação para qualquer coisa que se fale em espiritismo. Então, a gente não pode perder de vista, não. Né? Acho que é isso. Eu só queria deixar claro que isso que nós estamos fazendo aqui é muito pobre com relação ao que contém nesse livro. O livro que eu tenho em mãos é do Instituto de Cultura Espírita de Araras, é a tradução de Salvador Gentili, mas existem outras edições. A sua é qual? É da CELD, do Centro Espírita Leão Denis. Centro Espírita Leão Denis. Muito boa também a tradução. Então, vejamos, amigos. Arlindo, você já se despediu? Não, meus amigos, caríssimos amigos e amigas de casa, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, tratando de uma obra como essa, pela importância que ela tem para todos nós e para o Espiritismo, porque sem ela a gente fica capenga no nosso conhecimento e no nosso entendimento claro da doutrina, né? Então é isso. Muito bom estar aqui, uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, um beijo nos corações. Obrigado, Jaime, por mais essa oportunidade de estarmos juntos conversando sobre doutrina espírita. Né? Eu é que te agradeço, meu amigo, porque eu só levanto as questões, quem avalia é você. Eu vou ali colocando aqui alguma coisa, mas você é que está avaliando. Eu agradeço muito essa caminhada ao seu lado, com você, nós dois conversando sobre essa doutrina que, se nos consola, é porque nos esclarece e orienta os passos aqui na Terra. Meus irmãos, até a próxima. Não esqueçam de se vacinar. Né? Vacinação é importante. O Redenção já está promovendo o retorno das atividades no prédio, as reuniões internas, as reuniões mediúnicas e as reuniões que se realizam internamente, sem público, elas já estão sendo reiniciadas, e devagar nós vamos retornando a essas atividades, observados os protocolos para manter o equilíbrio e a saúde daqueles que frequentam a nossa casa espírita. É responsabilidade nossa isso. Só devem entrar quem estiver se vacinado com a primeira, segunda dose, no mínimo. Meus amigos, até uma próxima oportunidade. E a você, Arlindo, meu fraterno e amigo abraço. E a vocês todos também. Um afetuoso abraço, muita paz. Que Deus nos acolha no seu amor.